Nos anos próximos, foi o caso do agressor daquela artista famosa, Carolina Dickmann. Houve uma reação do irmão dela, Ana Hickman, perdão. Não tenho tido muito de acompanhar o show business recentemente. Mas, enfim, houve uma reação por parte de um parente dela, que, em legítima defesa, acabou matando o agressor. Ele foi processado, ele acabou sendo absolvido porque o juiz entendeu que não havia o excesso. Talvez ele decidiu dessa forma porque, no fundo, havia um excesso, mas ele não tinha uma alternativa legal para deixar de aplicar a pena. Então, a legislação apenas estabelece isso, porque, de fato, muitas vezes, em situações de legítima defesa, o excesso pode decorrer de uma situação peculiar, como medo, surpresa ou violenta emoção. Nós ainda estamos esclarecendo na legislação algumas situações que caracterizam legítima defesa. Nós não estamos ampliando a legítima defesa, nós apenas estamos deixando claro na legislação que determinadas situações que se verificam no cotidiano caracterizam legítima defesa. Então, agente policial de segurança pública, conflito armado, em risco iminente de conflito armado, previne injusta e iminente agressão a direito seu ou de outrem. Agente policial de segurança pública, previne agressão, risco de agressão, a vítima mantida refém durante a prática de crimes. Mudanças no Código Penal para endurecer o cumprimento de penas. Nós não desconhecemos que existe uma situação carcerária difícil no país, que existe superpopulação nos presídios, tá? Mas é necessário endurecer o cumprimento de penas para determinadas espécies de crimes. Não é um endurecimento geral. Nós sabemos que o sistema não comporta endurecimento geral, mas nós sermos mais rigorosos com crimes mais graves é algo consistente com os anseios da sociedade e não algo inconsistente com os nossos compromissos com o Estado de Direito, com o rule of law ou com a liberdade. Então, o que nós estabelecemos que, em caso de condenado que seja reincidente ou havendo elementos probatórios de que ele é um criminoso habitual, reiterado ou profissional, o regime inicial da pena será fechado. Não adianta fazer como se fazia no passado, em simplesmente aumentar o tempo de pena. Tem que saber qual que é o tempo de pena real em regime fechado. Que essa é a prisão de verdade. Regime semiaberto, regime aberto. É uma pena, mas não é prisão de verdade. Então tem que controlar isso e aumentar o tempo de regime fechado para a criminalidade mais grave. Aqui, basicamente, o alvo é o criminoso profissional. Certo? Se você é um criminoso profissional, o sistema vai ser mais rigoroso com você. Também estabelecemos que, em caso de crimes contra a administração pública, como peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, o regime inicial, como regra, deve ser fechado. Os anseios da população por uma maior reprimenda contra a corrupção. Colocamos aqui uma exceção para não ferir o princípio da individualização da pena, que se for de pequeno valor, a vantagem indevida ou a coisa apropriada, ou se todas as circunstâncias do caso forem favoráveis ao agente criminoso, se possa estabelecer de maneira diferente. Então, por exemplo, uma coisa é um diretor da Petrobras que desvia em proveito próprio milhões de dólares. Outra situação é de um guarda de trânsito que recebe lá uma vantagem indevida para deixar de aplicar uma multa. É grave? É grave. Mas não precisa regime fechado no segundo caso. No primeiro caso, precisa. Também estamos estabelecendo regime inicial fechado. Tá? Regime inicial fechado para crime de roubo com arma de fogo. Pela legislação atual, eventualmente isso não é imposto. A pena fica abaixo do montante necessário para o regime fechado. Nós estamos estabelecendo isso como regra. O maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo, e que o pior, de um roubo muitas vezes seguido de morte, nas ruas. Precisa ser mais rigoroso com esse tipo de crime. A população quer que as ruas fiquem mais seguras, não se resolve tudo pela lei, mas parte se trabalha com a lei também. Se tem que mexer na lei, tem que ser mais rigoroso para esse tipo de crime. Outra situação específica. Esses tempos, um brasileiro foi condenado na Espanha porque havia assassinado uma família de brasileiros e esquartejado toda a família. Condenação na Espanha, prisão perpétua. Espanha é um Estado democrático de direito. É um país com uma legislação avançada que protege não só os direitos das pessoas, mas como as liberdades. Não é um governo autoritário.
Aqui no Brasil, as pessoas muitas vezes se sentem satisfeitas, com razão, porque homicidas qualificados ou pessoas responsáveis por crimes atrozes ficam menos de 10 anos na prisão. Tem que endurecer em relação a esse tipo de criminalidade. O que nós estamos estabelecendo é que, em caso de crime hediondo, com resultado morte, só há progressão da pena com 3/5 de cumprimento dela. Tá? Como eu disse, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos quando o percentual de pena de regime fechado é pequeno. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, isso é rule of law. Temos que ser mais rigorosos com a criminalidade grave. É inaceitável que pessoas que cometem crimes hediondos com resultado morte apenas cumpram uma parte ínfima de suas penas e logo retornem ao convívio social como se nada tivesse acontecido. Um ponto importante, uma reclamação também frequente dessas saídas temporárias de presídios. Muitas vezes o criminoso utiliza a oportunidade, ou alguém que foi condenado, para cometer novos crimes. Nós estabelecemos vedações específicas para condenados por crimes hediondos, de tortura ou de terrorismo. Tá? Quando eu falo 3/5 crime hediondo com morte, não estou falando de tráfico de drogas. Né? Isso fica muito claro. Tráfico de drogas tem tanto o grande traficante como o pequeno traficante. O sistema, a meu ver, não comporta o endurecimento geral em relação ao pequeno traficante por conta dos problemas carcerários. Então, nós estamos evitando esse problema. Nós estamos estabelecendo que lideranças de organizações criminosas armadas devem iniciar o cumprimento da pena em estabelecimentos penais de segurança máxima. É mais rigor do que regime fechado. Nós estamos estabelecendo que o condenado por integrar a organização criminosa ou por crime praticado através de organização ou associação criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo. Qual que é a ideia da progressão de regime de cumprimento de pena? Preparar a pessoa para voltar ao convívio social. Então, ela começa no regime fechado, que é uma prisão mais rigorosa, vai para o regime aberto, vai para o regime aberto e vai para a liberdade. Nenhum problema quanto a isso. Entretanto, é de todo óbvio que se o condenado é membro ativo de uma organização criminosa, ele não tem condições de ser colocado em liberdade, de progredir de regime. Você quer colocar fora da cadeia alguém que tem aptidão para reinserir-se no corpo social sem praticar novos crimes. E você não quer colocar um soldado do crime organizado em liberdade. Então, se estabelece isso, e na nossa avaliação, isso transmite um recado importante para membros de organizações criminosas, de que a escolha em permanecer membro tem o seu ônus, que é a impossibilidade da progressão de regime. Também uma alteração importante, nosso ver, diz respeito ao conceito de organização criminosa. Nós praticamente mantemos a conceituação atual, mas nós nos baseamos em uma construção do Código Penal italiano, artigo 416 bis do Código Penal italiano, que descreve a associação criminal do tipo mafioso, em que eles basicamente, se os senhores e senhoras forem pesquisar o dispositivo, descreve o que é a Cosa Nostra e nomina especificamente algumas organizações criminosas que se enquadram no dispositivo. No caso italiano, a 'Ndrangheta e a Camorra. E a Cosa Nostra eles têm por implícito pela descrição no tipo penal. O que nós quisemos fazer é, bem, nós temos as nossas organizações criminosas, algumas conhecidas nominalmente, vamos então deixar claro na lei, como se diz lá, crystal clear, que essas organizações são organizações criminosas, também com o objetivo de um efeito preventivo. Então, considera-se organização criminosa, etc, 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 organizações que se valham da violência ou da força de intimidação do vínculo associativo para adquirir, de modo direto ou indireto, o controle sobre a atividade criminal ou sobre a atividade econômica, como o 1º Comando da Capital, Comando Vermelho, Família do Norte, 3º Comando Puro, Amigo dos Amigos, milícias ou outras associações como localmente denominadas. O final significa que o rol não é exaustivo, tá? Não é possível nominar todas, nós nominamos algumas mais conhecidas e de maior alcance
nacional, como o PCC e o Comando Vermelho. Senhores e senhoras vão ouvir críticas de advogados, de juristas, que essa técnica legislativa não é melhor, de nominar as associações. Bem, nós temos um bom álibi, que é o exemplo do artigo 416 bis italiano, no qual essas associações estão nominadas. E nós fazemos a lei buscando efeitos práticos, não para agradar necessariamente professores de processo de direito penal. Né? Com todo respeito a eles, eu também fui um deles, então é só uma observação de passagem. Isso pode ter um efeito importante, se aprovado, que manda um recado claro que essas organizações estão fora da lei, juntamente com as outras medidas que impõem regime em penitenciária de segurança máxima para lideranças e, igualmente, que proíbe progressão para aqueles vinculados a essas organizações. Uma proposta de alteração do Estatuto de Desarmamento. Aqui é a única proposta de incremento de pena do projeto, tá? Que é uma reclamação das autoridades policiais, é preciso tirar pessoas armadas da rua. Tá? Há uma reclamação de que a polícia prende e elas logo são colocadas em liberdade. Em parte porque as penas realmente do Estatuto de Desarmamento são modestas para esse tipo de crime. Então, nós estamos prevendo que, se a pessoa possuir registros criminais, condenação transitada e julgada ou por segunda instância, se ela estiver com uma arma, ilegalmente, a pena é maior. Tá? A pena é aumentada na metade. O objetivo é tirar pessoas armadas indevidamente da rua. Uma previsão de confisco alargado, que é uma medida prevista, por exemplo, em legislação estrangeira, como no Reino Unido, como em Portugal, para que criminosos profissionais, por crimes de gravidade, nas situações em que seja caracterizada profissionalismo no crime, crime de habitualidade ou vinculação à organização criminosa, possa haver um perdimento geral dos bens dessa pessoa, por uma espécie de constatação de que aquilo é produto de crime, é o chamado confisco alargado. Uma previsão de que, em confisco de obras de arte, isso possa ser destinado a museus, ao invés de ser vendido. Isso é decorrente de uma experiência da Operação Lava Jato, em que foram apreendidas várias obras de arte. E eu acho que é importante que essas obras de arte sequestradas sejam colocadas em museus, para melhorar o acervo artístico dos museus brasileiros. Algumas regras para prevenir prescrição. Vamos colocar claro, o processo penal tem que acabar ou com a absolvição ou com a condenação. Prescrição revela apenas falha do sistema. Não tem porquê nós temos tantas regras generosas sobre prescrição, nós fazemos ali modificações pontuais para evitar esse tipo de problema. Crime de resistência. Qual que é a ideia aqui? Nós ouvimos muito que muitas vezes a autoridade policial faz uma diligência em um local dominado por organização criminosa e, numa infeliz troca de tiroteio, acaba havendo uma vítima, um terceiro inocente ou, eventualmente, um policial. Claro que tem que se evitar esses confrontos armados ao máximo, porque é um risco de dano colateral grande ao policial, ao terceiro e, de certa maneira, ao próprio criminoso. Ele tem que ser preso e não ser morto. Mas, enfim, muitas vezes, quando acontece o resultado morte do policial ou de um terceiro, isso vai ao tribunal do júri. E há um manifesto receio de jurados de condenarem pessoas que trocaram tiros com autoridades policiais. Muitas vezes também vinculados a organizações criminosas. Então, a ideia foi, utilizando o crime de resistência, criar um tipo penal à semelhança do crime de latrocínio, para que isso possa ser julgado fora do tribunal do júri. Tá? Não expor o júri a riscos de retaliação por parte de organizações criminosas ou criminosos perigosos, deixar essa tarefa ao juiz profissional.